Alô, Desirê, o pessoal tá chegando. Boa noite, boa noite. Brunão, todo mundo. Aí sim, hein? Pera aí que eu já vou chamar o Adilson, tá, pessoal? Boa noite pra todo mundo. Pera aí que eu já faço as orientações aqui. Deixa eu fixar esse comentário aqui, aí. Então vamos lá, eu vou chamar o Adilson aqui. Assim que ele entrar, a gente começa a conversar sobre o nosso tema, a importância da musculação para idosos. Deixa eu já perguntar aqui, todo mundo me ouve bem? Quem já entrou, vocês conseguem me ouvir? Olha só, Marina. Beleza. Bruno Luca. Bruno Luca é expert em live. Fala aí, Brunão. Gugu. Rodrigo, Vivi. Viviana Luna. Vivi, minha afilhada. Natália, minha irmã. Já me chamou de nerds aqui. Eu não sei se vocês estão vendo os comentários, mas nós nos chamamos carinhosamente de nerds, um ao outro. Vamos lá, cadê o Adilson? Pra gente começar o nosso bate-papo, as nossas apresentações. I stay alive. Gilberto Almeida. Grande professor Gilberto Almeida. Aí sim. Outro professor que podia estar aqui falando exatamente sobre esse tema. Hein, Giba? Vamos marcar uma live? Vamos bater um papo? O Adilson entrou. Vai começar. Estejam preparadas. Que a hora que o Adilson entrar, começa. Opa! Olha ele lá. Olha ele lá. Boa noite a todos aí. Tudo bem? Já tem E aí, Carlão? 12. Já tem 12 ao vivo aí. Ah, Nádia ali, ó. Sua mãe. Boa Minha noite, mãe. Nádia. E falou que minha avó Ah, tá online também. Dona Janete também. Manda um beijo pra ela aí. A Natália. Ó a Desirê, ó. Pessoal que entrou antes aí, Adilson. É. Ah, legal. Colega do... A Mônica também entrou. Legal, minha aluna, ó. Boa Boa, noite, boa, boa. Mônica. Ó, tá me ouvindo bem, Adilson? Eu tô. Tá bem aí? Minha... Tô tranquilo, Tá bem? tô tranquilo. Ó, Hum. seguinte, vamos começar. Magali entrou. Magali, minha filha. Magali, craft presente. Vamos falar de... É a Magali da Craft? Opa, Tudo tá bem, na Magali? área. Pessoal, seguinte, quer iniciar a cerimônia, Adilson? Quer iniciar o bate-papo? Pode abrir alas aí. Tá. Então, pessoal, boa noite a todas. Olha lá, minha mãe, ó, molecões, ó. Ei, molecão! Molecão. Ô, Adilson, sua mãe vai assistir? Sua mãe tá por aí? Vai, a Marina. Ah, doutora Eleni. Boa noite, doutora Eleni.
Quem que é esse? Adilson, meu filho, eu não sei quem que tá Magali, é falando. Magali. Ah, Magali. Boa noite, Magali. É. Doutor Eleni, obrigado por prestigiar aí. Legal. Vai lá, Carlão. Ó, seguinte, pessoal, então boa noite para todo mundo. Um beijo pra minha mãe, então, peraí, vai. Beijo pra minha mãe e pra Marina. Agora fechou. Beijo para a É. mãe do Adilson. Beijo, Marina. Ó, Ó o o Gugu. Gugas aí. Grande Guga. É, Esse é irmão. o Gugu tava aí também, já tinha entrado. É. Ó, Adilson, então é o seguinte, vamos lá. Eu queria aqui, pessoal, agradecer quem reservou um tempinho aí para poder vir aqui assistir a gente, falar algumas coisas do nosso trabalho. A gente gosta muito, a minha prima, a Flávia, a Tata, tia do Gabriel. Ó, eu vou pedir desculpa antecipadamente aí pela emoção, pela primeira vez estar fazendo a live. Aí eu não sei se eu falo, não sei se eu leio. E o pessoal entra e é gente da nossa família, amigo nosso, gente que a gente gosta, então a emoção é grande. Mas eu e o Adilson aqui, eu vou tentar me concentrar. Adilson, você me dá uma bronca aí, qualquer coisa, Tá se eu bem. estiver saindo muito do trilho, beleza? Combinado, vamos ver. Manda ver. Então, como eu estava falando, agradeço aí quem reservar um tempinho para vir assistir a gente aqui, ainda mais num assunto que talvez Fala, César. não seja tão assim, relevante para algumas pessoas. A gente está aí em quarentena. Óbvio que a gente vai tentar fazer uma ponte entre o tema que a gente está falando e esse exercício em casa. Não vou chorar, Giba, não vou chorar, não vou chorar. Então, obrigado aí pela participação. A gente vai abordar basicamente 3 tópicos, 3 subtemas, né? Que vai ser os benefícios da musculação na contribuição anti-inflamatória. Então, pessoas que têm dor ou que têm doenças crônicas e doenças que levam à dor de alguma articulação, a musculação, eu, Adilson, a gente vai conversar um pouco sobre a contribuição da musculação nesse tópico. A gente vai falar também sobre o aspecto imunológico, que agora está sistema imunológico, que agora está na moda, mas a musculação sempre fez bem para o sistema imunológico. Aliás, sempre foi importante pensar no sistema imunológico, mas nesse caso que a gente está vivendo agora, se discute um pouco mais. E o terceiro tópico seria os benefícios cardiovasculares da musculação. Então, para quem é da área da educação física, ou mesmo quem ouve falar sobre exercício físico para o coração, geralmente ouve falar do exercício aeróbio, da caminhada e da corrida, né? Mas eu e o Adilson aqui a gente vai falar bastante sobre o quanto a musculação pode ser segura e é segura e é eficiente para esse tema. Adilson, quer se apresentar rapidinho, falar com a galera? E se der tempo, a gente, na verdade, assim, no final a gente vai abrir um tempo para a gente abordar perguntas. Exato. E se tiver um tempo ainda suficiente, a gente vai abordar equilíbrio e acidentes. Grande Du. Bom, boa noite a todos aí. Abraço, Du, meu aluno também. Desculpa se eu não falei o nome de alguém, porque agora a gente vai entrar no tema. Eu sou o Adilson, sou profissional de educação física. Trabalhei com o Carlos em 2008, 2009 na Biorritmo. A gente criou uma amizade muito legal, passamos a estudar juntos, fizemos uma pós-graduação lá do Instituto Biodelta. E há décadas aí que a gente vem treinando junto, discutindo bastante coisa sobre treino e vem enriquecendo bastante aí a nossa prática dentro da nossa área. Exato. Pode se apresentar aí, pode se apresentar. Não, legal. Então vocês vão perceber aí, bom, primeiro eu queria dizer também que é bacana fazer essa live aí com a Dilson, acho que é a primeira live da minha vida. É a minha primeira também. E não podia ser com uma pessoa mais bacana aí, porque a gente, amigo de longa data, então a gente, como a Dilson já comentou, a gente se conheceu trabalhando numa academia convencional, né?
que a Biorritmo é um tipo de academia aí que não tem uma especificidade em si no mercado, mas a gente começou trabalhando lá, se interessou pelo treinamento de força, né? E a gente foi estudar junto. E aí, de lá para cá, a gente escolheu esse tema por conta da nossa experiência profissional, né? Apesar da gente não trabalhar mais junto e fazer exatamente, estar na mesma coisa, o Adilson tem alunos de personal e eu trabalho em algumas empresas ainda, atendendo em sala, mas basicamente a gente continua o contato, continua atendendo alunos, pessoas com mais de 60 anos, ou quando não tem mais 60 anos, tem alguma dor, tem alguma doença crônica, né? Seja hipertensão, diabetes, enfim. A gente continuou aí, depois de fazer a nossa especialização, foi em 2011, né? 2010, 2011, e de lá para cá, não paramos de estudar, né, Adilson? Sempre reciclando, sempre lendo artigos, sempre fazendo cursos. Então, para falar um pouco para vocês aí do porquê que a gente escolheu esse tema, porque já faz aí, basicamente, 12 anos que a gente mergulhou nessa área e gosta muito de falar disso, né? Aí, um dos primeiros tópicos que a gente escolheu aqui, musculação, a importância da musculação para idosos, né? E eu queria até que o Adilson comentasse algumas coisas em relação à contribuição que a musculação tem para esse processo anti-inflamatório, né? E no caso de dor ou de doenças, que pode não ser só do idoso, mas fala aí, Adilson. Sim. Para iniciar essa abordagem, eu vou levantar uns dados aqui, que a expectativa do brasileiro, de vida do brasileiro, ela vem aumentando bastante, né? A gente comparar de 1950 até meados agora de 2020, essa expectativa aumentou em 25 anos. A taxa de vida do brasileiro, a média é de 76 anos e meio, ou seja, lá atrás era 25 anos a menos, né? Aproximadamente assim. E nós somos não. Tem um público idoso aí de aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil. E essa tendência tende a subir cada vez mais devido ao quê? A vários fatores, né? Talvez a medicina bem evoluída, isso tenha influenciado de forma muito positiva a fim de curar ou amenizar doenças, assim, e isso vem contribuindo bastante. E eu também atribuo bastante ao quê? Ao exercício físico, porque é uma ferramenta não farmacológica para produção de substâncias que vão combater o estado inflamatório do organismo. Bom, exatamente. Em cima de tudo isso daí, tem uma questão que é muito, muito, muito importante, que é a questão genética, né? Então, assim, o indivíduo, acho que talvez a pirâmide ali do topo seja a questão genética, porque muitas vezes tem pessoas que elas não são idosas, porém elas já apresentam algumas patologias devido ao fator genético. E aí, essa longevidade, ela vem à tona em cima do quê? De bons hábitos alimentares, o estilo de vida, os fatores extrínsecos, né? Exatamente. Muitas pesquisas mostram sobre tabagismo, sobre álcool. Enfim, olha o Rafa aí. Salve, Rafa! Bom, então vamos lembrar que o envelhecimento, essa curva descendente, ela é meio inevitável e natural, né? Todo o processo fisiológico, biológico do organismo, ele vai sendo degradado aí ao longo do envelhecimento, né? E aí o que? A ferramenta nossa de treinamento de musculação é tentar amenizar esse processo, né? Amenizar esse declínio. E com esse declínio começa a aparecer o quê? Desgaste articular, pensando em músculo esquelético, né? Desgaste articular, e aí desencadeia tendinites, artrite, artrose, entre outras inflamações que mexem com o sistema músculo-esquelético aí, de forma negativa. Tá. Exato. Quer falar alguma coisa? Não. E é importante lembrar, eu acabei falando no começo aqui, Adilson, sobre, pode parecer, né? Pode não parecer do interesse de muita gente que está assistindo o tema, né? Musculação para idosos. A pessoa pode pensar, não sou idoso, ou talvez não sou professor, não faço exercício, não atendo as pessoas.
Mas eu acho importante lembrar, tem uma informação bem interessante, que é assim, quando a gente fala do processo de envelhecimento, isso não é importante só para quem tem 60 anos, né? Quem tem 60 anos já envelheceu, né? O processo de envelhecimento a gente vai considerar aí por volta dos 25, 30 anos, 25 para as mulheres, 30 para os homens, né? Então, por isso que o que o Adilson falou é muito importante, o desgaste das articulações, o processo degenerativo como um todo, de vários sistemas, seja do músculo esquelético, né, do aparelho locomotor, ou do sistema cardiovascular. O processo se inicia por volta, muitas vezes, de 25, 30 anos, relacionado à genética, como o Adilson bem lembrou aí. Então, a gente não deveria se preocupar em fazer só quando a doença aparece, ou só quando a dor aparece, ou só quando eu já fiz 60 anos. A ideia é começar antes, justamente para evitar e prevenir, né, Adilson? De fato. E aí que entra o quê? A musculação, né? Que é o tema da nossa aula. E assim, vale lembrar que o músculo, quando ele é ativado, ele é considerado um órgão endócrino, né? Porque ele beneficia todo o organismo, né? E aí, talvez seja a grande sacada de tantos médicos falarem, poxa, você está fazendo exercício, você precisa fazer. É referente ao quê? Toda vez que a gente faz a contração muscular, a gente libera uma substância chamada miocina. O que é a miocina? A miocina é um agente anti-inflamatório. Ela combate as citocinas pró-inflamatórias. Exato. Que desencadeia diversas doenças devido principalmente ao estado sedentário, né? A pessoa vai envelhecendo, já tem um processo natural, igual o Carlos falou, a partir dos 25, 30 anos, já começa a declinar. E aí, sendo sedentária, esse declínio pode ser não, ele se acentua muito mais, né? Tem estudos que mostram que entre 50 e 80 anos, se você não estimular a força, você tem uma perda de até 30% da sua massa muscular. E aí pode desencadear uma sarcopenia e vários processos degenerativos, né? Então, e quando você pega esse tipo de informação, né, eu lembro que quando a gente sempre conversou muito sobre, no nosso ambiente de trabalho, né, acho que foi um laboratório para a gente mesmo, né? A gente treinava junto, refletia sobre coisas, testava métodos, e na pós não foi diferente, né? A gente pegava ali o conteúdo e refletia e tal. E o que eu acho que a especialização do Instituto Biodelta ela foi fundamental foi exatamente dar mais argumento e colocar mais em números, o que às vezes a gente não conseguia explicar. Porque quando você conversa em casa, com as pessoas da sua casa, ou com amigos que não sejam da área, vou pensar, estou querendo dizer assim, pessoas que não são do ramo, que não estudam de forma acadêmica esse tema. Como que eu explico, né, para minha mãe, para minha avó, para alguém ali que está apresentando uma certa dificuldade, alguma dor, alguma doença? E como é que eu explico de forma simples? Por que exercício faz bem? O Adilson tocou num ponto importante de que o sedentarismo, a falta do movimento, né, ela leva o corpo a um estado inflamatório basal. Então, o corpo se inflama por não ter movimento. Óbvio que é uma escolha. Você pode escolher não fazer exercício, mas você vai ter que arcar com as consequências de que o corpo não foi feito para ficar parado, né? Sim. Então, essa ausência do movimento leva a dores e a questões. A gente tem nomes técnicos para isso, né? São as doenças hipocinéticas, então as doenças da ausência do movimento. Pouco movimento leva a diversas questões de saúde, né? Vai depender da genética. Posso até compartilhar, tem tanta gente da minha família assistindo aqui que elas poderiam confirmar. O histórico da minha família são as complicações cardiovasculares, né? Pode ter alguma outra família que evolua para outras complicações, mas no caso da minha família, tem muito essa questão das pessoas mais velhas desenvolverem dores musculoesqueléticas ou complicações cardiovasculares. E no caso da contração muscular, a gente combate isso, né, Dilson? Sim, através das miocinas, né? E essas citocinas que eu estava dizendo, elas são pró-inflamatórias. Elas encadeiam o quê? Aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura nas artérias, o enrijecimento delas, que pode desencadear infarto do miocárdio, AVC.
entre outras patologias, como obesidade, diabetes, câncer. E só que aí entra a musculação. Como o quê? Como exercício mais simples, né, Carlão? Isso que ele traz para a saúde musculoesquelética, por exemplo, beneficiando ossos, tendões, ligamentos, Sim. a cápsula articular. O exercício de força ele consegue deixar todas essas substâncias fortalecidas aí. Então, porque assim, Sadias. quem está assistindo a gente pode pensar, como muitas vezes pensa, mas por que eu vou escolher a musculação se tem tanta opção de exercício, né? Eu gosto mais de dançar, eu gosto de andar de bicicleta, de correr ou fazer caminhada, sempre gostei da natação, enfim. O leque de opções, ele é diverso. E normalmente a gente vê a musculação sendo muito atacada, como ela é chata, ela é monótona, eu não gosto, é repetitiva e tudo mais. E aí entra um ponto que, assim, quando o Adilson fala das miocinas, então essa produção dessa substância que é anti-inflamatória, ou seja, quando a gente ouve falar que exercício é remédio, de fato é. Só que é melhor que o remédio porque ele não tem efeito colateral. Então, correr, nadar, pedalar também tem contrações musculares, né? Correr, nadar, pedalar, isso gera contração muscular. Só que a musculação tem uma contração muscular mais vigorosa. Então, se você pensar que a miocina é importante na contração muscular, a musculação vai ser mais interessante, mais eficiente para esse tipo de efeito anti-inflamatório. Com o detalhe de que ela é mais segura que as outras atividades por vários pontos. Na musculação, tudo é controlado, né, Adilson? Posição do corpo... Ô, Renata, desculpa interromper. Renata é muito gente boa. Olá, Renata. Boa noite, Renata. Passaram algumas perguntas, alguns comentários aqui, depois a gente volta, tá? Tá. Mas... Oi? Não, só frisando aí, eu ia citar isso daí. Muitas vezes a gente ia treinar e tal, ou você falou, fiz um treino tal dia e tal. Você falou, fui tomar uma dose de remédio pro corpo, né? Sim, sim, sim. Só uma correlação, você falou que não tem contraindicação, de fato, mas aí entra o volume e intensidade, precisa ser dosado, porque o excesso também pode gerar um processo inflamatório muito agudo que não vai ser benéfico, mas no geral, sendo bem direcionado, bem controlado, né, esse volume e intensidade, de fato é uma ferramenta farmacológica. E até exatamente. vou entrar sobre as questões de dores articulares. Muitas vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem uma artrite, uma artrose, dificulta ela, de repente, fazer um esporte, não sei, jogar um basquete ou alguma outra, ou nadar, ou pedalar, enfim. Mas a musculação, a gente consegue adaptar amplitudes e cargas, né? E isso favorece muito para o conforto articular, porque dá para a gente ter várias opções, porque o gesto pode ser executado de forma eficiente de várias formas, tentando amenizar ao máximo essa dor articular. E aí, para o futuro, tem muitos casos práticos que as pessoas ela acabam curando, às vezes, de uma patologia, de uma inflamação, e ela consegue executar um movimento natural e passa até a desenvolver outras práticas esportivas ou algumas atividades da vida diária que ela estava impossibilitada devido a esse problema musculoesquelético aí, principalmente articular, né? Minha prima comentou aqui, Adilson, rapidinho, a Flávia, ela comentou aqui, só que eu vou tomar a liberdade aqui de chamar ela pelo apelido que a gente chama em família, que é Cia. O nome dela é Flávia, mas a gente chama de Cia. Ela escreveu aqui, já operei o joelho e a melhor coisa foi fazer musculação após a minha recuperação. A Viviane, que é a aluna do Sesc Belenzinho, aliás, que saudade de dar aula, que saudade de voltar para o trabalho, enfim, saudade das coisas boas da rotina. Quando não faço atividade física, minha lombar reclama, meu corpo sente falta, a musculação para mim é fundamental. Obrigado, Vivi. E a Viviane, Adilson, é uma aluna que vira e mexe quando eu estou dando aula, ela tem uma prótese de quadril, desculpa aqui, tá, Vivi, até colocar assim, é só por conta do tema que a gente está tratando, tá?
E sempre um cuidado na hora de fazer exercício, porque, como muitos sabem, o SESC ele tem uma sala de treino, uma sala de exercícios que é variada, tem um monte de opção, e muitas vezes a gente está perto de alguns alunos, algumas alunas ali para orientar melhor isso que você estava falando da posição do corpo. Então, acho que não tem como falar desse assunto sem citar o doutor José Maria Santarém, né? A gente já falou da pós aqui. O doutor Santarém foi que criou essa especialização há alguns anos. Sim. Hoje, é até bacana ver alguns professores universitários, inclusive colegas de trabalho, descobrirem que a musculação faz bem e é segura para idosos, mas ele já falava isso desde 1991, né? Começou as pesquisas no início dos anos 90, e tem frases dele muito boas, né, para ilustrar o que a gente está falando aqui, né, que quando você joga futebol, joga vôlei e tudo mais, tudo é aleatório, tudo é o acaso, né? A posição do corpo, a amplitude dos movimentos, a contração muscular e tal. E na musculação é diferente, tudo está no controle, né? Como você estava falando, você controla a posição do corpo, você controla a quantidade de esforço e quantidade de descanso. Exato. Então ela é mais segura por vários fatores de controle e ela é mais eficiente porque tem mais contração muscular. Então, dessa forma, a gente conclui por que a musculação é mais segura e mais eficiente para o tema que a gente está tratando agora, que são as dores e as doenças musculoesqueléticas. E só lembrando que a gente não está falando só com professor e estudante de educação física, mas a gente está falando também com pessoas que praticam exercício físico, mas que são de outras áreas. Então, eu vou sempre tentar falar de uma forma que tenha a parte técnica, mas que seja de uma forma mais simples para a compreensão de todo mundo, tá bom? Até em cima do que você estava falando aí, uma coisa que é muito legal, eu acho, assim, fantástica, é a questão do efeito crônico, né? Muitas vezes a pessoa ela tem, por exemplo, uma inflamação na lombar. Ela está um pouco desconfortável ali. O fato dela fazer um exercício de peitoral, por exemplo, ou uma puxada que ela não venha sentir desconforto durante a execução na lombar, esse efeito da miocina, ela age desinflamando ali, ou seja, você tocou em outro ponto, mas mexeu com todo o sistema corporal e beneficia. Perfeito. Isso é fantástico, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu tô com dor, eu não posso treinar. Não, tá bom, a gente pode adaptar. Claro que há exceções que de fato, olha, hoje a gente não vai mexer, porque está uma fase muito aguda, e aí entra até fisioterapia, com analgesia e medicação, etc. Mas a gente consegue amenizar ou curar essa dor estimulando uma outra articulação. E ela tem um efeito crônico positivo, né? Bem lembrado, bem lembrado. Adilson, aí eu tô na dúvida aqui, porque, só fazer uns comentários, o pessoal fez algumas perguntas, o Rafa fez uma pergunta e tal, e aí a gente pode meio que sanar essa dúvida do assunto. Mas, por exemplo, o Gabriel é meu cunhado. Gabriel é um exemplo de alguém aí que eu prescrevi um treino, orientei o exercício, ele conseguiu ficar bem, né, Gabriel? Depois você comenta aqui de várias situações, que era dor nas costas pelo trabalho dele, crise de pressão alta por conta de detalhes, enfim, estresse, rotina, preocupações. E ele escreveu aqui, estou esperando a recuperação da operação para voltar à musculação. Então, o Gabriel, ele fez recentemente uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, rompeu os ligamentos, acabou com o joelho dele e está esperando para voltar a treinar e esperamos muito que tudo tudo melhore aí para ele voltar a treinar com a gente lá na Craft, no estúdio. A pergunta do Rafael, eu acho que vai servir para todos os assuntos, Adilson. Ele perguntou assim, qual o volume e a intensidade ideais para atingir esses objetivos? Então, Rafa, eu vou segurar a resposta para o final, porque é uma resposta que vai servir para tudo que a gente falar. Pode ser, Adilson? Sim, claro. Beleza? Aí, vamos ver. O Giba, qual a importância da progressividade de carga no exercício resistido? Qual a importância da progressividade, né? Então, eu entendo aqui que o Giba está perguntando assim, por que eu não faço sempre com a mesma carga, né? A musculação, a pessoa começa e muitas vezes, no primeiro dia, óbvio, a gente está se conhecendo, está testando ali os limites e
o condicionamento, a coordenação motora, um monte de coisa do aluno, da aluna que está na nossa frente. Mas óbvio que naquele momento, a gente como professor, a gente testa uma carga mais leve, porque para a gente a qualidade do movimento é melhor, é mais importante que a sobrecarga naquele momento. A gente quer primeiro Sim. que a pessoa aprenda o movimento, né, Adilson? Sim. Qual que é o problema disso? O problema é que na falta de orientação adequada, a pessoa fica com o mesmo peso para sempre. Né? A gente pega uma carga mais leve, moderada, só que ela fica naquela carga para sempre. E depois a nossa vida de professor é passar o resto da vida pedindo aumento o peso, você já está forte. Porque então, respondendo, Giba, qual a importância da progressividade? A importância é que, depois de um certo tempo, o músculo ganha força. Ele se adapta àquela carga e ele precisa de mais estímulo. Lembrando que a sobrecarga é aumento de função. Então, como definição, a sobrecarga é aumento de função. Se eu paro de aumentar a carga, eu paro de estimular esse aumento de função. É fundamental aumentar a carga sempre que você observar um ganho de força para continuar tendo benefícios. Rapidamente, a pergunta da Eleni, ela diz assim, estou na menopausa e é legal fazer musculação? Eleni, com certeza. Está num processo de mudanças hormonais aí, e muitas vezes, somente na mulher, né? Desencadeia osteoporose, sarcopenia, e assim, o treinamento de força vai ser essencial para a gente tentar manter os seus níveis, somente de força, né? De aptidão neuromuscular aí, elevada. Então, pode se matricular na academia, treinamento de força, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Aí rapidinho para a gente trocar para o outro assunto, só comentar aqui, Adilson. Aí eu respondi a pergunta do Giba, quer dizer... Só para finalizar, vai. Pode falar. Tem estudos, vários estudos mostrando, pessoas que têm aptidão de força grande, elas vivem mais. Tem 51% menos de chance de mortalidade. Ou seja, Sim. A morte, o treinamento de força, ele reduz mortes estatisticamente, cientificamente comprovado. Reduz mortalidade por vários motivos, né? Então, espero que eu tenha respondido, Giba, e obrigado pela pergunta, né? Gabriel, ainda falando do joelho que eu estava falando, ele comentou uma coisa que é importante, que é assim, ele colocou, graças à musculação, quando lesionei o joelho, o impacto e a dor foram menores. E além disso, Gabriel, você ouviu do médico, porque médicos atualizados é uma coisa muito boa. O que a gente, às vezes, sofre um pouco é com médico desatualizado. E não é mal do médico, da médica, tá? Toda profissão tem ótimos profissionais e profissionais que não gostam ou preferem não se atualizar, tá? O Gabriel, ele passou com um médico que é atualizado, que valoriza a musculação. E lembrando, pessoal, toda vez que eu falar musculação, treinamento de força, exercício resistido, treinamento resistido, é tudo a mesma coisa, tá? Musculação é um nome popular, treinamento de força é um nome na área esportiva, treinamento resistido é um nome acadêmico e fortalecimento muscular é um nome muito utilizado por fisioterapeutas, mas é tudo a mesma coisa. Fortalecimento muscular, musculação, treinamento de força. E aí o médico do Gabriel, Adilson, rapidinho, ele falou comentou, que a gente já sabe, né? Quem tem boa massa muscular e passa por um acidente, por um trauma, tem uma recuperação melhor também. Sem dúvida. Porque duas pessoas que lesionam o joelho, sofrem um acidente e lesionaram o ligamento cruzado. A pessoa que treina vai ter uma recuperação muito melhor e mais rápida e menos dor. A que não treina, ou seja, que era sedentária, ela vai sofrer um pouco mais. Adilson, rapidinho, deixa eu só te falar aqui. Bom, Natália, comentando sobre isso, ter força é melhor por vários motivos. A Natália lembrou uma situação importante aqui, ó. A gente estava comendo na padaria, ela falou, lembra daquela senhora que não conseguia cortar a carne que estava no prato? Fala sobre isso. E né? Você precisa de força até para cortar o bife
até para cortar o bife no prato. Sim. Deixa eu ver se tem mais perguntas sobre o assunto. Olha só, Dama Fernandes. Boa noite, professores. Até que nível de percepção de dor eu posso dar sequência no treinamento de força para meus alunos? Então, é muito individual, e a gente sempre teve uma orientação, ela se mantém até hoje em alguns pontos, em alguns lugares. Não sei o que o Adilson pensa, eu vou falar aqui da minha percepção, de como a gente trabalha lá na Craft. É assim, antes a gente tinha a orientação de, se tiver com dor, não vai treinar, lembra? A gente ouvia isso, né? Tá doendo alguma coisa, faz repouso, ou espera passar a dor e depois você treina. Hoje isso mudou, pelo que o Adilson já comentou. Muitas vezes, você não precisa treinar o local para melhorar a dor local. Justamente pelo fato da miocina, que é essa substância produzida pela contração muscular, ela ter uma ação sistêmica. Então, que eu faça uma rosca direta e que a contração mais vigorosa seja no bíceps. Mas o efeito dessa substância é no corpo todo. Então, os grandes grupos musculares, as costas, o peitoral, a coxa, se você treinar esses grandes grupos, você vai, digamos, produzir remédio para o corpo inteiro. Então, respondendo a pergunta aqui, até que nível de percepção? Isso é muito individual. Eu queria até comentar, se vocês pegarem, por exemplo, alguém que tem fibromialgia, o corpo dói todo dia, o dia inteiro. Então, se esperar passar a dor para treinar, não vai treinar nunca. A gente tem que ter, sim, né, um atendimento especializado, supervisionado, uma escala de dor, por exemplo, e testar sempre com aquele aluno, aquela aluna que você sabe que tem alguma dor, alguns casos de dor crônica, avalie essa pessoa e treina o que dá. Treina o que pode, com a carga que pode, com o ângulo que pode, nem que seja um exercício isométrico, né, Edilson? A musculação, exatamente, ela tem a contração isométrica, que é a contração muscular sem movimento articular. Por exemplo, então, é uma forma de produzir remédio. Desculpa aí, fala aí. Imagina, tem a Mônica, que está assistindo a gente aí, o marido dela, ele está com desconforto no ombro, né? E muitas vezes a gente, a princípio ele falou, putz, eu estou sentindo dor no ombro e tal. Aí a gente estava fazendo um movimento de flexão de braço, a gente começou a adaptar as amplitudes pequenas. Ou seja, sim, nessa amplitude pequena ele não sente desconforto. Se eu aumento a amplitude, ele relata que sente. E aí é muito individual, né? Você tem que tem que conhecer assim, tentar adaptar ao máximo essa posição para você ir fugindo do limiar de dor dele ali. Sim. Aí, posteriormente, a gente vai fazendo uma progressão de amplitude e carga. Adilson, vamos para o próximo tema? Então. Olha, espero que eu tenha respondido sobre o limiar de dor. Acho que na nossa opinião, não sei se eu falo pelo Adilson, mas a nossa opinião qualquer contração muscular, qualquer movimento é melhor do que ficar parado e esperar essa dor passar. Talvez essa dor não passe. E o pior, talvez ela se agrave sem o movimento, sem o exercício. Só ilustrando aqui o que a Eleni perguntou para mim sobre esse período dela e tal. Eleni, há uma tendência grande assim de redução de estrógeno, né? E a mulher tende a acumular bastante gordura. Geralmente é efeito pera, que é mais quadril, né? E aí mais um fator assim, pensando em você estimular o treinamento de força. E a gente nem comentou uma coisa muito importante, né, Carol? Referente ao metabolismo basal, né? Tá fugindo um pouquinho do assunto, mas assim, Eleni, 70% do gasto calórico ele está em repouso. E aí, assim, não é nada mais eficiente do que a gente fazer a musculação, a gente aumentar a espessura da fibra muscular para ter um gasto calórico grande em repouso. Tá bem? Beleza. Adilson, então, deixa eu te falar. Próximo tema? Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu não posso deixar de passar, não posso deixar passar aqui, ó. A minha tia entrou, a Naína, mãe da Vivi, da Natália. Adora. Oi? Sim, o Giba falou uma coisa importante, sem dúvida. O quê? Saber a causa, né? De onde está vindo essa dor? Por que está vindo essa dor, né?
Sim. A gente investigar. Às vezes Exatamente. Imagina, olha só, é bastante coisa para administrar aqui. Então, quem está entrando agora, eu já pedi desculpa antecipadamente no começo da live, porque eu estou muito emocionado aqui em falar, conversar, ler o comentário, aí entra alguém da sua família, tal. Mas, ó, o Jorge, ele comentou assim, ó, tenho 66 anos, sempre pratiquei musculação e natação. Foi a melhor recuperação de uma cirurgia de fratura exposta de tíbia e fíbula. Obrigado, Jorge. Bom, próximo tema, a gente vai falar então... Desculpa, fala aí, Adilson. Carlos, nossa próxima abordagem vai ser referente a sistema imunológico. Devido ao atual momento aí do vírus, se fala muito sobre, estou com o sistema imunológico fortalecido, ele está menos vulnerável a adquirir a patologia, e queria falar de você, referente a volume e intensidade de treino, o benefício da musculação para o sistema imunológico. Sim. Pode falar? Não, geral, do idoso, enfim. Do idoso e de qualquer pessoa. Eu acho, como a gente estava conversando, né? É interessante a gente ver bastante coisa que surgiu nesse momento que, infelizmente, a gente está passando. Só que a gente viu todo mundo dá importância para uma coisa que sempre foi importante. Só que agora está todo mundo sendo obrigado a prestar atenção. Porque, assim, o exercício físico, ele faz bem para o sistema imunológico, sempre fez, né? Não é que agora eu tenho que fazer exercício para não pegar coronavírus, né? Sim. O exercício físico, a boa alimentação, e eu queria falar aqui uma coisa que a gente não pode deixar passar, a qualidade do sono e a quantidade do sono, né? Acho que sistema imunológico, ele é regido aí por uma orquestra, né, Adilson? Então sem dúvida. Todos esses fatores, eles têm que estar em equilíbrio. Quem é nosso aluno aqui, meu aluno, seu aluno, aluna, vai poder falar aqui o quanto a gente sempre destacou a importância de dormir bem, se alimentar adequadamente e treinar o suficiente. Treinar o suficiente pode não significar treinar todo dia, né? Pensando na população idosa aqui, 2 a 3 vezes por semana pode ser o suficiente para grande parte da população idosa. A qualidade do sono, né? E uma alimentação bacana. Eu acho que quando a gente fala de sistema imunológico, é importante falar desse tripé. E aqui, aliás, desculpa te interromper, a doutora Eleni, ela é psicóloga, né? E ela está abordando ali, referente ao quê? A ansiedade e a depressão. São fatores muito pertinentes também, né? Exato. Mas acho que um termômetro muito grande aí, para mim, por exemplo, eu acho que é o sono, né? O sono, e acho que não tem uma aula que eu não pergunto para um aluno como foi o sono, se dormiu bem, porque isso afeta demais. Se você dá um estímulo muito forte, a probabilidade dele adoecer, de abrir uma janela infecciosa é muito grande, né? Então, e aí ela comentou ali também sobre beber água. Então, quando a gente liga a TV, liga a internet, a gente ouve muito isso, né? Se alimente adequadamente, pratique exercício, se puder, e beba água. Muita água, muita água. E, de novo, né? A água não é importante agora, por causa do coronavírus. Ela sempre foi. Mas, eu acho que é importante a gente comentar o que vocês já devem ter visto por aí, a gente vai reforçar aqui, que o exercício físico, vamos pegar a analogia que o Adilson fez da miocina com o remédio, né? O exercício físico, a contração muscular, ela produz um remédio natural. Mas, como a gente conhece, é um ditado que é bem conhecido por todos, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Por isso, nós vemos que, muitas vezes, o exercício que não é dosado, ao invés de fazer bem, ele vai fazer mal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de posição do corpo, e agora tem surgido bastante opção de exercício na internet, o que é bacana porque possibilita que algumas pessoas se exercitem.
mas a gente tem que saber diferenciar aquele exercício que é para qualquer pessoa e se aquela idosa, aquele idoso que está em casa, se ele pode fazer qualquer exercício. É quase impossível, não que não exista, tá? Mas é quase impossível separar idoso de doença. Pela sociedade que a gente vive, pelo ritmo de vida que a gente tem, pela característica do nosso dia a dia, geralmente, quando se chega aos 60 anos ou mais, algum processo degenerativo a gente apresenta ou alguma doença de caráter genético a gente tem. Então é muito difícil separar idoso de doença. Alguns idosos são muito saudáveis, são muito ativos, porque foram ativos muitas vezes durante a vida e têm uma genética favorável a não desenvolver um quadro de doença, né, Adilson? Mas quando eu pego uma pessoa que nunca fez nada e agora tem ali um acesso, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, enfim, vou fazer esse exercício. O ideal seria uma orientação mais individualizada, como a gente sempre defendeu, para que não faça qualquer coisa, porque basta eu ligar um vídeo onde existe uma orientação ali de um exercício como o polichinelo, por exemplo, que é saltar, afastar os braços e voltar. Aquela idosa, aquele idoso que nunca fez nada, que tem um processo degenerativo no joelho, tornozelo, quadril, alguma articulação, ele pode se machucar. Então, falando do sistema imunológico, né? Tanto a intensidade, quantidade de carga, quanto o volume, quantidade de repetições, tem que ser bem dosado para que a gente não tenha aí uma depressão, ou seja, um declínio, né? Uma baixa no sistema imunológico, que é o que a gente chama, como a Adilson já falou aí, uma janela para infecção. A gente mesmo, como experiência de treino, a gente falou que a gente se conhece há muitos anos e treinava junto. Quantas vezes a gente exagerou no peso, né, Adilson? Sim. Exagerou na carga e teve até febre. Verdade. Né? E muitas vezes também a gente reduzia muito o volume de treino. Por exemplo, a gente fazia um exercício para peitoral, uma série de supino, 4 séries de supino, e para aquele grupo muscular acabou o treino. Por quê? Porque a gente sabia que no outro dia ambos iam levantar muito cedo, o processo de anabolismo ele não ia ser eficiente, ou seja, a gente só ia se degradar e abrir janela para infecção. Sim. Comentando, que bom, foi bom você tocar nesse assunto pelo seguinte, Adilson. A gente treinava junto na Biorritmo e em determinado momento da vida do Adilson, a rotina dele mudou. Ele tinha academia e um aluno ou outro de personal. De repente, ele conseguiu mais alunos e estava dormindo menos, estava dormindo poucas horas por dia. Lembra disso? Sim. E a gente treinava junto, o Adilson começou a treinar menos, fazer menos séries, fazer menos carga ou menos grupo muscular, menos exercícios por grupo muscular. Vou dar um exemplo claro. Ele fazia 3 exercícios para o peitoral. O Adilson fazia um exercício para o peitoral, 4, 5 séries e acabou. Aí eu olhava para ele e falava, pô, tá treinando pouco? Ele, lógico, eu tô dormindo pouco. Eu falei, não, mas vamos treinar mais. Eu tava com uma rotina igual, dormindo bastante, me alimentando normal e tal. Só que o Adilson dormia tarde e acordava cedo. E ele foi percebendo que se ele mantivesse aquela mesma rotina de treino, ele ia se dar mal. Ele não ia aguentar o dia a dia dele, ele não ia aguentar dar as aulas dele. Então, a percepção, e depois a gente já estava estudando nessa época, né? A percepção dele foi o seguinte, se eu descanso pouco, eu tenho que treinar pouco. O treino ele tem que ser proporcional à quantidade de descanso. Por isso, para cada professor que estiver assistindo aí, professora, uma dica que eu dou tem que fazer parte da anamnese, quantas horas você dorme? Como é o seu sono? Se você tem insônia, se o seu sono é interrompido, porque a gente só pode prescrever um treino, só pode passar um exercício, o volume e a intensidade para uma pessoa, sabendo quanto ela dorme, quanto ela descansa, como é a vida dela. Porque sem isso, a gente vai passar um treino talvez mais intenso do que aquele organismo, aquela pessoa aguenta e a gente não vai saber, e ela não vai saber identificar o que é. Portanto, é fundamental o sono, uma boa alimentação, exercício adequado para que o sistema imunológico esteja bacana. Adilson, deixa eu fazer um
comentário rapidinho aqui, ó. O Giba, mas eu já aviso. É uma provocação que ele fez aqui, que vê só. Eu conheço uma pessoa que tem um passado, tem um passado de ter sido atleta. Ele tem uma reserva de sistema imunológico. Então, a ciência não comprova isso. A gente vai falar aqui com base em ciência, com base em artigos científicos confiáveis. Beleza? Olha só quem... Sueden Milani. Olha o São Alberto. Fala, São Alberto, pai do Gabriel. São Alberto, o assunto aqui é musculação segura para dores, doenças, coisas que a gente já conversou, hein? Adilson, quer falar alguma coisa? Vamos para o próximo tema? Vamos para o próximo tema? Segurança cardiovascular? Eu adoro esse tema. E é uma pena que sobrou pouco tempo para falar dele, viu? Quer começar? Vamos lá. Ó, seguinte. Musculação e saúde cardiovascular. A gente está com 36 pessoas online. E eu chutaria, isso é um chute, aí não é ciência, mas é um chute, é empírico, tá? Uma experiência empírica. Talvez 90% a 95% das pessoas responderiam que o melhor exercício para o coração é o exercício aeróbio. O que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte, eu queria deixar uma orientação de que todo exercício físico, sem exceção, todo exercício físico faz bem para a saúde. Ou seja, todo exercício físico é eficiente. Sim. Ele tem uma contribuição para a eficiência. O que nós, professores, fazemos é escolher a segurança de todos eles. Então, vou responder porque a gente tem pouco tempo. Para o coração, todo exercício é eficiente, mas a musculação é mais segura. Né? Vamos pegar o exemplo de caminhar, por exemplo. Posso dar esse exemplo prático aí? Manda ver. Então, ó, quando a gente tem um músculo forte, quando a gente tem uma célula muscular mais hipertrofiada, a gente solicita um número melhor de fibras para executar determinado momento. Ou seja, os receptores que eles ativam a frequência cardíaca e a frequência respiratória, pressão arterial, eles vão ser amenizados. Vamos dar um exemplo prático que todo mundo vai entender. Imagina o seguinte, um pacote de macarrão. Espaguete, tem que ser espaguete. Espaguete. Ele tem lá centenas de macarrãozinhos lá. Imagina que isso seja os músculos da sua coxa. E aí, quando a gente faz determinado movimento, a gente ativa um número X de fibras ali. Com o músculo fraco, a gente vai fazer uma recrutação muito maior de fibras, automaticamente sobrecarregando o sistema cardiorrespiratório. O coração vai ter que bombear muito mais sangue para nutrir aquele tecido, aquele músculo que está sendo executado, né? E aí, falando no idoso, muitos idosos, eles estão tão fracos, está tão severa a sarcopenia deles que eles chegam a caminhar de forma anaeróbia. Ou seja, eles recrutam mais de 40% das fibras e eles passam a caminhar no limiar aeróbio. Às vezes para por fadiga, por acidose, por cansaço, né? Ou seja, ele tem que fortalecer primeiro essa musculatura, ele tem que ficar forte para posteriormente ele voltar a caminhar e fazer algumas outras atividades aí. Exatamente. Porque a gente considera que todo exercício sem pausa é um exercício aeróbio, né? Então, vamos pegar como exemplo, a musculação é um exercício com pausas. Ela é caracterizada por trabalho e descanso. E a caminhada, a corrida, o nado, o ciclismo, é considerado uma atividade contínua, uma atividade sem pausa. Mas não é porque a pessoa está caminhando ou está correndo que ela está fazendo um exercício aeróbio. Como o Adilson falou, se a pessoa não tiver força suficiente, ela vai fazer aquela atividade com mais de 40% das fibras musculares. Ou seja, ela vai passar o que a gente chama de limiar anaeróbio. E ela pode até continuar fazendo, mas é que ela vai caminhar de forma anaeróbia, né? Então, esse é o principal problema de quem não tem força. Quando você pega um idoso debilitado ou uma pessoa
que foi sedentária a vida toda, ela precisa primeiro fortalecer para depois caminhar de forma aeróbica. Se não, ela pode até caminhar. O médico me recomendou, eu vou fazer caminhada. Tá bom. Você vai dar 10 passos e parar. Vai 10 passos e parar. Isso não é exercício aeróbio. Você está fazendo um exercício anaeróbio sem pausa. Desculpa interromper aí. A Janaína, ela levantou uma questão aí referente a... você pode ter um ataque cardíaco, algum problema, uma isquemia durante o exercício de musculação. Minha tia. É? Não, é a Naína, né? É a Naína. Olá, Naína. Então, tem aquele estudo, alguns estudos que a gente estava até comentando, né? Pegaram um grupo de pessoas que teve alguma cardiopatia ou infarto, ou alguma intervenção de safena, enfim. E aí, colocaram para fazer exercício aeróbio e treinamento resistido, musculação, né? Ou seja, teve um estudo que mostrou lá, eu não recordo muito bem o número de pessoas que passou pelo estudo. Eu comento aqui. Nenhuma que teve musculação, que fez musculação, não teve efeito zero, ou seja, não teve problema algum. Acho que eu tenho anotado aqui também. Já o treinamento aeróbio, num estudo teve 70% de complicações e o outro teve 40%. A musculação teve 0 em um e 3% em outro. O aeróbio teve 70% em um e 40% em outro. Isso porque a gente consegue controlar muito mais a frequência do exercício, né? Por exemplo, a gente fez uma série, a gente vai lá, dá uma pausa, a frequência cardíaca, a pressão arterial baixa. Inclusive, já joga uma pergunta aí. Explica para a galera, por favor, aquele sistema fisiológico do coração, do retorno venoso, da sístole ser mais... ou da diástole ser maior e aí a irrigação coronariana. Tá, vou tentar falar rapidinho aqui. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Deu 9 horas. A gente entrou um pouco depois das 8, mas isso que o Adilson está comentando é o seguinte: a importância da musculação para pressão arterial, para quem tem hipertensão arterial, né? Então, a gente sabe que o aeróbio sempre foi considerado um exercício muito seguro para quem tem hipertensão arterial, só que a gente sabe que a musculação é mais saudável, ela é mais, é mais eficiente e mais segura para o hipertenso, pelo fato da contração diastólica ser mais eficiente para irrigar as coronárias, que são aquelas artérias que nutrem o coração. Vamos lembrar que o coração ele é um órgão responsável por nutrir o corpo, mas nutrir a si mesmo. Então, quando a gente tem a ejeção de sangue, né, que é lá no ventrículo esquerdo, eu estou falando muito técnico aqui, mas assim, o coração ele manda o sangue para a aorta e a aorta vai nutrir todo o organismo. Só que nesse momento que a gente tem a pressão arterial, que a gente chama de 12/8, o 12 é a primeira ejeção de sangue, a pressão sistólica. No 12 é feita a maior pressão. E aí, quando a artéria volta ao seu normal, ela dilata, expande e retoma, né? Quando ela volta, o sangue é mais eficiente, o sangue nutre as artérias que nutrem o próprio coração, que são as artérias coronárias. A gente pode concluir, então, que a diferença do aeróbio para a musculação, para quem tem hipertensão arterial, é que no aeróbio o coração trabalha mais, porque a frequência cardíaca aumenta mais fazendo caminhada e corrida. Né? Porque não tem pausa, é um exercício sem pausa. Então a frequência cardíaca ela aumenta e fica alta. Continua. O coração trabalha mais e com menos sangue, ou seja, ele se nutre menos. Por ter uma diastólica, a pressão, a mínima da pressão arterial, ela é menor. Né? Enquanto que na musculação, a gente tem exercícios com pausas, então a frequência cardíaca ela tem elevações, mas ela volta na pausa, ela eleva e volta na pausa do exercício, só que o coração trabalha menos e com mais sangue, então ele é um órgão que está mais nutrido, ele tem mais nutrientes para trabalhar e bate menos vezes. Adilson, a gente tem 25 segundos. 20 segundos, está acabando. Vamos deixar um muito obrigado aí para todos que participaram. Obrigado, Matilde, aí, Renato entrou agora. Desculpa se eu não falei o nome de alguém. Poxa, foi muito bacana aí, acho que deu pra gente bater um papo. E valeu mesmo, Deus abençoe a todos aí. Talvez seja a primeira